Mas vamos embora. Eu quero conversar com você aí que tá com sua empresa, você que está pensando aí no seu negócio, você que está vendo que estagnou e que não consegue andar. Eu estava lendo aqui, eu fiquei muito orgulhosa, porque um dos nossos entrevistados de hoje, Gabriel Pimenta, eu conheci bem jovem, ele continua jovem, mas eu conheci bem jovem, muito trabalho junto, muita campanha junto. Gabriel sempre foi muito organizado, viu, Leonardo? Isso aí é uma característica dele. Se existia algum tipo de organização no meio do caos, era Gabriel que trazia pra gente. Então, quando eu vi lá, que eu vi a foto dele, fiquei orgulhosa de ver e ver que fui atrás de entender um pouco do processo de vocês e entendi que vocês estão aí, né, a rede. Estão aí ajudando as pessoas a ter produtividade, expandir seus negócios e se ligaram ao maior hub de educação, né, corporativa. E isso é bem importante. Eu queria que vocês explicassem como é que é o seu negócio, porque o negócio de vocês é para ajudar outros negócios, né? Perfeitamente. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Alisson. Boa tarde também a todos os ouvintes da CBN. Sou Leonardo Aguiar, sócio fundador da Rede Consultoria. Estou aqui com o Gabriel, nosso sócio, diretor de marketing. E é um prazer enorme para a gente estar aqui com uma audiência tão qualificada quanto vocês. Suzy, a Rede Consultoria é uma empresa que foi fundada, e formatada para ajudar empresas a crescer do jeito certo. Nós entendemos que crescer dói, né? Então, assim, isso de uma forma geral, desde pessoas, crianças, está aprendendo a andar, cai e tudo mais, faz parte do processo de crescimento. E da mesma forma acontece com as empresas, né? Então, quando a gente tem uma operação que é relativamente pequena, quando ela começa a crescer, né, eu tenho uma unidade, quando eu tenho duas, eu já passo a ter problemas. Vou colocar alguém de confiança no caixa, geralmente é o primeiro pensamento que vem na mente do empresário, né, do empreendedor, mas a grande verdade é que com a empresa maior, ele passa a ter outras necessidades que antes ele não tinha. Necessidade de controle, de comunicação, de liderança, entre vários outros aspectos. Então, assim, eu tenho um background na administração, né? E juntamente com o Moisés, outro sócio nosso, sócio fundador, nós percebemos que as empresas, a princípio potiguares e depois todas as empresas brasileiras de uma forma geral, elas tecnicamente eram muito boas, mas que precisavam de algum tipo de apoio do ponto de vista de gestão para que pudessem crescer de uma forma saudável, de uma forma sustentável, para que pudessem se preparar para o crescimento. Então a gente fundou a rede 12 anos atrás. Hoje já operamos em mais de 20 estados ao longo do país, com programas de consultoria híbrida, todos voltados, no caso, para o crescimento das empresas. Desde um projeto, por exemplo, relacionado a mapeamento, melhoria de processos organizacionais, criação de rotina, estruturação de processo de supervisão, aumentando o nível de controle, reduzindo o nível de centralização. Às vezes o empresário ele que faz tudo, né, na empresa e acaba sendo o próprio, no caso, a principal trava do crescimento da sua organização acaba sendo, em algumas vezes, o próprio empresário. Então, a rede hoje existe para sanar esse tipo de dor, esse tipo de problema, né? Até programas de expansão mais robustos, como formatação de franquia, dentre outras estratégias. Leonardo, eu estava vendo aqui, antes de Gabriel falar, que o Brasil, ele no ano passado teve até um saldo positivo, né, de 2,6 milhões de novas empresas, enquanto a gente fechou um número absurdo de 3, cadê? Deixa eu ver aqui o que eu estava vendo bem direitinho para não ter erro. A gente teve um saldo positivo, mas o número de empresas que fecham anualmente e que não conseguem chegar nem no seu segundo ano é absurdo, né? E empresas que passam 10 anos no Brasil, elas também é um número muito reduzido, né? 20%. Isso é o que, Gabriel? É desistência? É má qualidade na entrega? O que é que, assim, as características principais nessas questões? Primeiro, Suzy, deixa eu voltar um pouquinho aqui para lhe agradecer, viu? Pela recepção aqui e pela generosidade. Mas é porque você aprendeu com sua mãe, eu tô Nilma, querida. Um forte abraço para ela. Suzy, na verdade, nós temos dados de que apenas 40% das empresas elas conseguem chegar ao quinto ano, né? E 80% fecham as suas atividades antes de apagar e soprar as velhinhas aí dos 10 anos, né? Então isso é um número muito, muito expressivo, né? E que a gente precisa, e a rede existe inclusive para poder, um dos nossos objetivos é diminuir a mortalidade, a taxa de mortalidade das empresas, né? Isso passa por vários fatores. Entre eles a gente tem uma característica no Brasil mesmo do empreendedor, ele empreender, ele iniciar essa trajetória não por uma questão de oportunidade, mas por uma questão de necessidade.
Então, ele inicia sua empresa ali pela necessidade, pelo momento que ele está passando, e isso acaba fazendo com que ele consiga crescer ou chegar até certo ponto. E a partir dali, é como o Leonardo já pontuou aqui, às vezes o próprio empreendedor passa a ser a trava do seu negócio, porque a dificuldade que ele tem em gerir passa a ser um impedimento, né, uma barreira para que ele possa desenvolver e fazer com que o seu negócio ultrapasse essa barreira dos 5 ou dos 10 anos. Né? Claro que tem outros fatores, né? Não é fácil empreender no Brasil dentro do contexto mesmo econômico e tudo, mas quando se tem esse trabalho, esse aperfeiçoamento na questão da gestão, você consegue avançar e destravar a sua equipe e a sua empresa, né? Estava vendo aqui, né, no ponto inicial, a gente entende como é que funciona o negócio. Quero já ver, porque eu estava vendo que, lendo um pouco aqui, profissionais liberais precisam de processos, né? Sim. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso também. Das empresas em si, líderes, o que é até aquela questão de que é um bem básico, mas o que é o líder e o que é o chefe, e quando a gente consegue entender isso, também é um destrave. E uma das coisas que eu acho que é a pior para quem quer crescer é a centralização. Mas vamos falar aqui da história do Business Party Starts. É isso? Vamos lá. Vamos lá, se eu falei o inglês errado, Gabriel consegue. Sem problema, Suzy. Essa movimentação em relação ao Starts, ela nasceu a partir da nossa própria experiência, tá? Com eles. Em 2021, mais ou menos, nós fizemos uma movimentação, um curso relacionado à cultura e partnership, ou seja, como trazer, né, exatamente essa pegada do líder e como convergir os esforços de todos na empresa, de todos os sócios, para um só local. Isso gerou muito resultado na rede. Então, em 2022, a gente cresceu 300%. Iniciamos o ano com 8 pessoas, terminamos com 31, mudamos de sede e, enfim... Obviamente, existem vários outros fatores, qualidade na entrega e transformação na ponta para os nossos clientes, mas parte disso nasceu naquele projeto que a gente fez junto à Starts. Né? A Starts é um hub de educação corporativa, o maior do Brasil, que opera, inclusive, internacionalmente, tá? E oferece soluções para executivos. É meio que educação para empresários, né? Então, nós entendemos que, em alguns casos, se isso deu tanto certo para a gente, por que não oferecer isso também para os nossos clientes da rede, né? E aí, o nosso CEO, Moisés, iniciou uma aproximação com a Starts no sentido de propor algum tipo de parceria nesse sentido e acabou culminando, né? Na parceria que foi formalizada, né? Deu match aí, porque assim, eles tinham essa missão de democratizar o acesso à educação corporativa de qualidade e nós identificamos, nós conhecemos, né? A gente vê as organizações pelo avesso, a gente passa a mapear os processos de ponta a ponta, desde o momento que o cliente levanta a mão, o cliente do nosso cliente, né? Até o momento que ele é atendido. Então, assim, nós sabemos exatamente em que momento os nossos clientes estão e que tipo de conhecimento, que tipo de repente, curso ou transformação faria muito sentido para ele naquele momento. Então, essa parceria, ela vem muito no sentido de, primeiro, gerar uma curadoria. Dizer o seguinte, olha, Suzy, na sua empresa, eu percebo que existe essa trava do crescimento. Então, se você acessar esse curso aqui, por exemplo, de cultura e sociedade, você vai conseguir ter uma visão diferente sobre como é ter sócios, implantar uma cultura societária boa no teu negócio e assim conseguir progredir. Então existe uma pegada de curadoria da rede nessa jogada. Bem escola também, né? De ensinar mesmo, Total. De chegar, apresentar os erros, mas dizer, tá aqui, a forma de fazer é essa. Total. A forma correta, né? Já acontece isso meio que na consultoria, né? Então, assim, quando a gente implanta novos processos, sempre há a necessidade de treinamento. Então, o próprio processo de consultoria, ele acaba sendo um projeto de transformação. Ele gera transformação na empresa, ele gera transformação na percepção do empresário. Às vezes, o empresário está tão imerso ali, né? Ele está tão envolvido nas atividades operacionais que ele não consegue perceber que está cometendo certos erros, né? Erros relativamente simples, mas que, enfim, no dia a dia acaba passando no caso batido. O processo de consultoria ensina isso. Mas aí a ideia da Start, né, somar, no caso, o portfólio com a rede, é oferecer um plus.
além, né? Poxa, além de estar estruturando a minha empresa, eu possuo aqui, por meio da rede, uma condição diferenciada para que não só o empresário, mas como, por exemplo, os seus líderes táticos, gerentes e demais líderes possam acessar as soluções de educação corporativa de altíssimo nível. Então, assim, as soluções deles, Suzy, só para que você entenda e a sua audiência, partem desde soluções online, cursos online, tá? Que poderiam ser naturalmente ser consumidos em qualquer lugar do mundo, como até eventos presenciais, imersões. A gente está indo agora em maio, né? Segunda semana de maio, para uma imersão presencial em São Paulo, levando alguns dos nossos clientes para uma imersão lá. Alguns programas internacionais, então a Startse possui base em vários países, Israel, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, né? Então eles conseguem capturar movimentos tecnológicos na fonte e passar isso de uma forma muito rápida, tá? Então a ideia é oferecer uma nova pegada de educação, no lugar de fazer, por exemplo, uma pós-graduação, muitas vezes de 2, 3 anos, para saber das novas tendências, com a imersão de 2 dias, 3 dias, nosso cliente já tem condição de ter acesso a toda essa informação, ainda mais com a nossa curadoria. E bem mais flexível, né? Sim, não total. só de tempo, mas que também na hora que eu entro numa pós agora e eu vou finalizar daqui a 2 anos, principalmente na área da comunicação, marketing, daqui a 2 anos não vai me servir muita coisa. Tudo. Já mudou todas as coisas. E o investimento alto. Investimento, por exemplo, profissional liberal. Eu sou profissional liberal e eu estou vendo que o meu processo, que é uma realidade, né, Gabriel? E eu estou vendo que o meu processo está completamente no automático, né? E preciso tirar ele do automático, preciso descentralizar e entender o que está acontecendo. Vocês também atuam nessa situação? Também. A gente entende que existe um processo, uma jornada de crescimento nesse caso, tá? Nesse projeto, nesse início, nessa etapa, geralmente os empreendedores eles precisam vender cada dia mais, né? Aquela ideia de quanto mais vender, melhor. Porque assim, dinheiro cura muita coisa, né? A gente fala que venda cura tudo em um negócio. Então, quando eu estou vendendo mais, eu tenho condição de contratar pessoas. E aí começar a delegar para essa pessoa, ou descentralizar para essa pessoa, algumas atividades que eu faço que são operacionais. Tá? E aí, naturalmente, nesse momento você começa a sentir algum tipo de dificuldade, porque, poxa, aquela pessoa ela já não consegue fazer da forma que você fazia. Ninguém faz, coisas. né? Ninguém faz, né? Aí muitos param e travam, né? Diz, ninguém faz como eu faço. Né? E aí acaba limitando o seu crescimento. Mas, poxa, peraí, a ciência da administração está aí para dizer que existem formas, sim, né, de estruturar, de organizar o negócio, para ter muita clareza na forma de descentralizar isso e fazer com que essas pessoas executem tão bem ou até melhor do que o empreendedor. Será que eu passei da maneira correta para essa pessoa? Já começa daí. Começa daí, né? Porque às vezes você não quer que alguém que venha somar, você quer que alguém que venha somente repetir o seu processo. E é uma outra cabeça. E às vezes uma outra cabeça, principalmente quando a gente pega alguém mais jovem, ele vem com outras ideias, né? Independentemente da idade. Isso é um outro processo. E talvez aí seja uma das maiores dificuldades, né? Crescer, dar o passo além. Você até consegue empresas de uma forma geral. Também hoje de manhã eu conversei com o Gabriel sobre isso. Você resolve o problema, tipo aquela velha história. Tá todo mundo chorando, eu vou vender lenço. Certo, mas uma hora vai todo mundo parar de chorar. E aí, você só vai ter o lenço? Você vai ter que ter outra coisa, né? Então, assim, a rede trabalha sempre no sentido de preparar a empresa para o próximo passo, do ponto de vista de processos, né? Então, poxa, se hoje eu tenho 2 colaboradores, esse teu processo suportaria um aumento de demanda? Se você tivesse uma fila de clientes, todo mundo reclama, né? Eu tô vendendo pouco, eu não tô faturando, mas se chegassem vários clientes na sua operação estaria pronta? Quando a gente para ver, Suzy, e quase sempre não. Né? Quase sempre o empreendedor não está pronto para receber essa demanda. Então, todas essas soluções, no caso que estamos executando no mercado, elas têm esse propósito, tá? Então, de preparar a sua empresa para que mesmo em uma situação de um aumento de demanda, você seja capaz de absorver essa demanda, de receber e conseguir, obviamente, retornos econômicos, retornos financeiros de tudo isso. Gabriel, Ana, a rede ela só funciona no B2B ou o B2C pode chegar lá também? Também, o nosso foco maior é B2B, tá? A gente atende empresas em diversos segmentos, em diversos portes também, mas já atendemos alguns CPFs em que momentos, em que instâncias? Um empresário que, por exemplo, ele está querendo abrir um negócio, né? Então, geralmente as pessoas, é um produto que nós vendemos na rede, o plano de negócios, né? Então, tipo assim, ele quer abrir um negócio, geralmente a pessoa vai lá e abre pelo que ela gosta.
eu gosto de fazer isso, mas eu não sei se há demanda para aquilo, se o mercado consumidor está pronto para receber aquela demanda, né? Então, nesse caso, a gente atende no caso do CPF também. Eu perguntar a Gabriel, uma das coisas, abre uma empresa, não, vou investir em marketing, que se eu investir em marketing eu vou vender tudo. É um sonho isso, né, Gabriel? Na verdade, Suzy, tudo tem que ser feito com muito equilíbrio, né? Não dá pra, como o Léo disse, a gente tem a expectativa de vou vender e aí vendendo, a gente tem que realmente focar nessa questão da venda, mas esse investimento que é feito no marketing, ele tem que ser feito de maneira planejada também, né? Para que a gente consiga ter os resultados e não passar aí a botar, como dizem por aí, a carroça na frente dos bois e você gastar mais tendo a expectativa que isso vai lhe dar um retorno, e se isso é feito sem nenhum planejamento, sem nenhum trabalho de que retorno esse investimento pode lhe dar, você acaba tendo prejuízo, na verdade, no lugar de gerar novas oportunidades para o seu negócio, né? Exato, e o entendimento disso tudo. Meninos, foi um prazer conversar com vocês. A gente está quase chegando no fim aí da entrevista, mas conhecer isso porque vocês ajudam a crescer. E ajudando a crescer, a gente estava falando aqui no começo do programa, a gente está com greve da educação, com greve na saúde. O governo do estado parece que não anda e o Rio Grande do Norte ele não se desenvolve empresarialmente. A gente não tem grandes empresas, as que tem, elas estão naqueles equilíbrios, mas parece que a gente não consegue crescer. E vocês veem, a gente fala do negócio, vamos falar com o empreendedor, mas isso é geração de emprego, né? Quanto mais se cresce, mais gera emprego. Existe uma falta de cultura, né, da educação empreendedora, né? Exato. Quem não, assim, na nossa, escutou do pai dizer assim, faça um concurso, né? Faça um concurso. Então, assim, isso... repete, viu, Gabriel? Quando ele repete, né? Ainda quer repete. Os meus têm 20 e 17 e eu faz concurso. Faz concurso. Mas isso é exatamente uma ausência de uma educação que incentive aquele jovem a empreender, a abrir o seu negócio, né? Então, essa ausência dessa cultura dificulta muita coisa, né? De preparação de pessoas para estarem aí tocando esse mercado, empreendendo, né? Meninos, microfone liberado aí, chama aí para onde é que encontra vocês, como é que faz, algo que a gente ainda não falou, podem abordar aí à vontade. Vocês encontram na rede pela @Rede Consultoria no Instagram ou no rede.com.br, o nosso site. Lá no nosso Instagram tem todos os links, né? Rede com 2D. Rede com 2D. Que é o charme. É o charme. Nosso trabalho é fazer com que as empresas cresçam apesar de tudo isso, né? Apesar de todos esses desafios, né? E todo esse contexto brasileiro. Com certeza. Agradecemos demais a participação de vocês.